Olá, alunos de cursinho. Aqui quem fala é o professor José Teff e hoje vamos estar aprendendo uma aula sobre física. O conteúdo vai ser movimento uniforme retilíneo. Beleza? Tá. Aqui a aula vai ser dada da seguinte forma. Aqui primeiro a gente vai relembrar algumas fórmulas que a gente vai usar nos exercícios. O objetivo vai ser a gente resolver alguns exercícios de encontro de automóveis, distância percorrida. Essas coisas são assuntos bem recorrentes e questões clássicas de física que nós precisamos acertar. Depois a gente vai comentar um pouco sobre velocidade relativa, que pode ser um assunto um pouco confuso para alguns, e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Depois, no fim da aula, eu vou deixar uma lista de exercícios com resolução e também vou deixar o PDF do que a gente escrever aqui no nosso quadro, tá bom? Então, beleza. Bom, a primeira fórmula, a forma mais básica aqui da cinemática, é a fórmula da velocidade. A velocidade a gente vai calcular sobre a distância dividido pelo tempo. Então, se a gente, por exemplo, se o carro estivesse movendo a 20 km, ou se ele tiver andado 20 km em uma hora, a gente vai falar que a gente está andando a 20 km por hora. E também pode falar em metros por segundo também, que é a mesma coisa. Tá. Bom, a gente vai estar usando essa equaçãozinha aqui, chama equação horária do MRU. Bom, aqui vai ser, essa aqui, o S é onde o nosso veículo, o nosso objeto está. A gente vai tentar descobrir todas as posições que ele está em função da nossa variável, que é o T. Então, no instante de 10 segundos, por exemplo, a gente vai substituir aqui na nossa fórmula e a gente vai descobrir em qual posição do espaço o nosso objeto estudado vai estar. Para isso, a gente vai precisar das seguintes informações. Só da onde ele saiu, que é o S0, e da velocidade que ele desenvolveu esse movimento, que é o V. Tendo esses dois, a gente consegue calcular para todos os instantes, todos os tempos que você imaginar, a gente consegue já prever aonde esse veículo vai estar. Isso é bem interessante, né? Então, quer dizer, em qualquer tempo, né, por isso que tem aqui posição horária, a gente consegue prever aonde ele vai estar. Tá. Então, por exemplo, se ele falar que ele saiu aqui, nós vamos fazer, por exemplo, no exercício vai ter uma origem, que pode ser dada aqui, né, que vai ter nossa origem. O nosso veículo pode ser que ele vai começar aqui, vai estar a alguns metros da origem, vamos supor que está a 5 metros. Ele está andando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, se a gente substituir isso aqui, a gente saberia que o nosso veículo, a equação horária dele é assim. 5 metros, que é a posição inicial, mais 10 vezes t. Então, para qualquer t que ele te perguntar, falar, no instante de igual a 27 segundos, a gente só substitui aqui. Então, o nosso S vai ser 5 mais 10 vezes 27 segundos. E a gente vai saber que isso aqui vai dar 275 metros. Em relação à nossa origem, que é esse ponto aqui, né? Beleza? Então, mais ou menos assim que a gente vai usar essa equação. Bom, em alguns exercícios a gente precisa fazer encontro entre dois veículos. Então, a gente vai escrever, igual a gente acabou de fazer aqui. A gente vai escrever a nossa equação horária e vai igualar. Beleza? Depois que a gente igualar, a gente vai conseguir descobrir qual é o tempo que eles vão demorar para se encontrar, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a parte da velocidade relativa, que é um tópico um pouco complicado para algumas pessoas. Bom, velocidade relativa é assim. Nós vamos estar olhando uma série de objetos que vão estar se deslocando com uma velocidade no nosso espaço. Bom, às vezes, para a gente analisar de maneira mais fácil, a gente pode simplificar o problema. Em vez de ter dois andando, a gente vai querer deixar um parado e um andando. Que aí a gente fica com um problema mais fácil, porque se um objeto está parado, a gente deixa lá, ele parado. E a gente só escreve, a gente só vai precisar estudar o que estiver andando. Então, por exemplo, pode ter 1, 2, 3, quantos objetos quiser no enunciado. A gente vai fazer um nosso mini desenho esquemático de como está a situação. Aqui, por exemplo, o enunciado pode estar falando, tem dois carros, né, que são essas nossas bolinhas. Aqui na nossa primeira situação,
a nossa bolinha preta vai estar andando a 20 metros por segundo e a nossa bolinha verde vai estar andando a 66 metros por segundo. Bom, como são dois objetos em movimento, está um pouco complicado, então a gente vai querer simplificar. Qual é a técnica de simplificação? A gente vai simplificar usando uma velocidade relativa. Como vamos usar isso? Nós vamos frear uma das bolinhas. Ah, mas como a gente vai frear? Por exemplo, vamos supor que a gente quer frear a nossa bolinha preta. Como nós vamos frear? Nós iremos aplicar uma velocidade contrária em todos os objetos, de 20 metros por segundo, entendeu? Então, aqui, ó, vamos aplicar uma velocidade contrária de 20 metros por segundo na nossa bolinha. E vamos aplicar 20 metros por segundo para cá. E vamos aplicar uma velocidade contrária nessa nossa bolinha verde aqui, também de 20 metros. Depois que você escolhe a velocidade qual bolinha a gente quer zerar, qual objeto nós vamos zerar, a gente aplica uma velocidade contrária nesse sentido em todos os objetos da nossa questão. Então aqui, ó, eu quis zerar a bolinha de 20 metros, então eu apliquei 20 metros para a esquerda aqui, e vou aplicar também em todos os objetos. Aqui só tem 2, então a gente vai aplicar nesse outro. E agora a gente vai analisar. Se aqui está andando 20 metros para lá, para a direita, e nós aplicamos 20 metros para a esquerda, qual foi a velocidade final dela? Ela parou. Então olha que beleza, a nossa bolinha está parada. Agora, aqui estava 66, aplicamos 20 para a esquerda. Então a nossa velocidade resultante vai ficar qual? Vamos escrever aqui. Ficou 46, né? Estava 66. Então ficou 46 metros por segundo. Então, agora a nossa bolinha A está parada. A nossa bolinha B está com 46 metros por segundo. Isso aqui é uma coisa que a gente faz para simplificar. Na realidade, elas estão lá com a velocidade dela. Só que a gente reconstrói o cenário agora com velocidades diferentes, uma parada e outra em movimento. Tá? Vamos treinar aqui para um caso contrário. Vamos fazer agora para a bolinha verde, por exemplo. Vamos frear a nossa bolinha verde. Como vamos frear? Usando a mesma coisa. Se nós queremos parar a bolinha verde, então, se ela está com a setinha para a esquerda, a gente coloca uma setinha para a direita de 120 metros por segundo. E a gente faz isso em todos os nossos objetos do nosso esquema. Então, a gente coloca outra setinha para cá, de 120 metros por segundo. Pronto. Então, vamos fazer a análise de novo. Essa bolinha verde vai zerar, então ela vai ficar parada. E a partir dessa que ela está parada, a nossa bolinha vermelha vai estar com uma velocidade resultante de 160 metros por segundo. Fechou? Então é mais ou menos assim, tá? Então aqui nós estamos com a velocidade relativa da nossa bolinha vermelha em relação à bolinha verde. E aqui nós temos a velocidade relativa da nossa bolinha verde em relação à nossa bolinha preta, no primeiro caso, que foi de 46 metros por segundo. Fechou? É bem tranquilo, né? Então vamos primeiro aqui fazer nosso primeiro exercício. Tá, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. O trem tem 200 metros de comprimento e move-se com velocidade de 36 km por hora. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego. Considerando que a rua tem a largura de 20 metros, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início da abertura é em segundos. Tá, então vamos imaginar a nossa situação. A gente tem a nossa ruazinha. Aqui está a nossa rua. Ela tem 20 metros de comprimento. 20 metros de comprimento. Bom, 100 metros para trás. Então aqui, 100 metros para trás, mais ou menos aqui, nós temos a nossa cabeça do nosso trem. Então tá aqui. Eu vou desenhar uma bolinha aqui pra gente saber que é a cabeça dela. Tá o trem. Então, e tá a 100 metros para trás. Isso aqui estão todas as informações no enunciado que a gente está retirando. E aqui, nosso trem continua, nosso trem continua, nosso trem continua. E aqui no finalzinho, vamos desenhar o nosso rabo do nosso trem. Temos o rabo do nosso trem, que tá meio feio, mas é isso aí. Beleza? Aqui tá o rabo do nosso trem. O trem tem 200 metros de comprimento, então tudo isso aqui vale 200 metros, tá?
o rabo do nosso trem é a parte mais importante, né? Então, vamos traçar aqui o nosso eixo de coordenadas. Aqui a partir do rabinho do nosso trem. Aqui é o ponto zero. Quando começa o rabinho, já começa a tá o ponto zero e vai até aqui, beleza? Se a gente quer... Então é o seguinte, o trem tá vindo, né? E tá mais ou menos nessa situação. No momento que a cancela se fecha. Então, para ela se abrir de novo, aqui é o nosso tempo zero. Tá exatamente assim. Para ela se abrir de novo, essa partezinha do trem, que está se locomovendo com uma velocidade de 36 km por hora, essa partezinha daqui vai ter que sair daqui e vai ter que andar até aqui. Quando a último vagão do trem passar, a cancela pode se abrir. Então a gente já sabe, vamos contar aqui. O nosso trem, ele vai ter que andar, o nosso rabo do nosso trem vai ter que andar os 200 metros, mais esses 100 metros aqui, mais esses 20 metros. Então ele vai ter que andar 320 metros, no final das contas. A nossa velocidade, posição inicial, a gente estimou aqui que vai ser no próprio último vagão do trem, então é zero. A velocidade, ele deu em km por hora, só que a gente quer transformar ela em metros por segundo, então deu 36 km por hora em 1 hora. Tá, vamos transformar isso aqui em metros por segundo, a gente pode fazer por uma regra de 3, então a gente sabe que em 36 km vão ser andados em 60 minutos. Só que cada minuto tem 60 segundos. Então a gente coloca aqui 60 segundos. E a gente vai conseguir achar qual é a velocidade em 1 segundo. Então é só a gente dividir por 3,6. Então vai dar aqui, ó. Vai ser 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Tá? Então, pra gente lembrar se tá certo, se multiplica ou se divide, é sempre assim. A velocidade que tá em km por hora, quando a gente achar em metros por segundo, sempre vai ser menor. Então, tá coerente, né? Porque em km por hora tá dando mais, 36 é maior que 10, então tá compatível. Então, a gente sabe que 10 metros por segundo vai ter que... Então, vamos escrever aqui agora a nossa equação horária. Nossa equação horária a gente quer que ande... Vamos lembrar dela que é S, o S0, mais V vezes T. A gente quer saber o T. Então, aqui, ó, o nosso S, a gente já olhou ali no desenhozinho, 320 metros. Posição inicial é 0. A velocidade é 10 metros por segundo. O tempo é o que a gente quer saber. Vamos dividir os dois lados da equação por 10. Então, 320 por 10. E 10 T dividido por 10. 10 dividido por 10 simplifica. 320 dividido por 10 simplifica. T igual a 32 segundos. Fechou? Bem tranquilo, né? Então, vamos fazer aqui agora o nosso exercício 7. Dois automóveis MN, inicialmente a 50 km um do outro, se deslocam com velocidades constantes na mesma direção, mas em sentidos opostos. O valor de M em relação a um ponto fixo é igual a 60 km por hora. Após 30 minutos, os automóveis cruzam uma mesma linha na estrada. Em relação ao ponto fixo na estrada, a velocidade de N tem o seguinte valor em km por hora. Tá, então, vamos fazer o nosso desenhozinho esquemático. O nosso veículozão M, que vai ser uma bolinha, tá aqui a 60 km por hora. Por hora, né? No segundo. Eles estão a uma distância aqui
de 50 km, porque está escrito aqui no enunciado, 50 km. Então, nosso veículo M, que vai ser uma outra bolinha, N, está com uma velocidade para cá, beleza? Tudo isso aqui é 50 km, nossa distância, zona, 50 km por... 50 km, né? Essa é a distância. Bom, passados 30 minutos, então é assim. Passou 30 minutos. Aqui tava, no início tava assim, depois que passou 30 minutos. Os dois vão se encontrar, beleza? Eles se cruzam, né? Então eles se encontram. Então vamos pensar assim. Se em 60 minutos a gente anda 60 km, que é 60 km por hora, 60 km são andados em 60 minutos. Em 30 minutos, que é o tempo que passou, que ela disse que demorou 30 minutos para se encontrarem, então tá aqui, 30 minutos, quanto tempo vai ter? Então aqui, ó, proporção, 60 está para 60, então 30 está para 30, então ele andou 30 km, x é igual a 30 km, 30 km, beleza? Tranquilo? Então, quer dizer, o M vai ter andado 30 km, porque a gente sabe a velocidade dele, então a gente sabe quanto que ele andou em meia hora. Ele andou 30 km. Olha só que beleza. 30 km. Então, quanto que o N andou? Bom, o N só pode ter andado o que sobrou, né? Se os dois andaram 50 juntos, um andou 30, então o outro andou 20. Beleza? Então a gente descobriu quanto que ele andou. Beleza? Bom, então vamos usar aqui a nossa formulazinha. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Se ele andou quanto? 20 km. Quanto tempo? Meia hora, que é 0,5 horas, né? Então isso aqui dá 40 km por hora. Olha só que beleza. Olha aqui a nossa resposta aqui, que beleza. 40 km por hora. Nossa resposta do AC, esquecemos de colocar. 32 km. Vamos agora para o nosso próximo exercício, que é Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Dentro do ônibus que fazia Manaus para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada veio ainda embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para, o rapaz desce a distância que separa a namorada de 180 metros, sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com uma velocidade de 0,5 metros por segundo, que o rapaz pode percorrer uma velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para alcançá-lo é? Tá, então esse aqui é o nosso exercício clássico que a gente estava fazendo, que é... Temos dois corpos, né? Um é o rapaz. Então vamos desenhar aqui o nosso carinha. Ele tá andando a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Ixi, ficou meio feio aqui. Tá. Nós temos a namorada. No caso vai ser um triângulo. Triângulo invertido, não. Triângulo pra cima, né? Que tá andando a 0,5 metros por segundo. Tá? Então, pra gente ver quanto tempo vai demorar, vamos aplicar nossa velocidade relativa aqui no nosso movimento. E a distância deles é 180 metros, né? Então, aqui a nossa distância entre eles. 180 metros. Fechou? Então, vamos aplicar nossa velocidade relativa. Vamos saber a velocidade do nosso rapaz em relação à namorada. Então, vamos parar a namorada. Como nós paramos a namorada, nós aplicamos uma velocidade no sentido contrário, com o mesmo valor, 0,5 metros para lá, para a esquerda. E aqui 0,5 metros para a esquerda. Então, no final das contas, a namorada parou. Então, vamos apagar aqui a velocidade dela, que ela tá paradinha. E no final das contas,
o nosso carinha ficou andando a 4,5 metros por segundo. Então, em 4,5 metros por segundo, então vamos usar a nossa velocidade. T é igual a distância pela velocidade, 4,5 metros. Vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo. Fica 360 dividido por 9. Agora a gente vamos dividir 36 por 9, dá 4. Então dá 40 segundos. Que beleza. Bom, 40 segundos é o tempo que vai demorar